Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Vamos continuar com a nossa leitura do livro Ladrões de Sonhos, de Rick Renner, e hoje nós vamos estar concluindo o capítulo 5 com o título Um Patriarca Bíblico Digno de Ser Imitado. E o subtítulo é Ver é Crer. Em Gênesis capítulo 15, o pai de Abrão havia adoecido e morrido. O grupo de Abrão havia chegado à terra da promessa, somente para encontrar fome. Eles haviam sido expulsos do Egito e passado por uma guerra. Abrão provavelmente se sentiu como se não pudesse dar nem mais um passo. Mas enquanto estava se sentindo desanimado e pronto para desistir, ele teve outro encontro com Deus. Em Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao 6. Depois desse acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedestes descendência, e o servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso foi-lhe imputado para a justiça. Quando Deus declarou sua proteção e provisão no versículo 1, Abrão ficou face a face com Deus em sua total frustração. Ele perguntou a Deus onde estava o bebê que ele havia prometido, já que a única criança que havia nascido em sua tenda era o filho de Eliezer, seu servo. Para fortalecer e firmar a fé de Abraão, Deus lhe disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Em outras palavras, Deus deu a Abrão uma imagem mental do que ele havia prometido. De repente, Abrão viu, ele entendeu o que Deus estava tentando lhe dizer. E a Bíblia diz que foi nesse exato momento que Abrão creu em Deus. Há algo em ver, visualizar, sonhar e imaginar o que Deus nos prometeu que faz a fé se erguer em nosso coração e nos sustenta nos tempos difíceis. Nunca devemos subestimar o poder das imagens e sonhos que Deus coloca em nosso coração e mente. Essas imagens mentais fazem com que creiamos nas suas promessas ainda mais fervorosamente e continuemos andando em fé, assim como aconteceu na vida de Abraão. Aliança com o Criador. Depois desse momento em que Abrão optou por crer na promessa de Deus e em dedicar toda a sua vida a obedecê-lo, o Senhor lhe disse: Vou fazer uma aliança com você. Então Deus disse: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Gênesis capítulo 15, verso 9. Então, Abrão começou a coletar todas as peças de carne necessárias para fazer uma aliança com Deus Todo-Poderoso. Depois de matar os animais, Abrão cortou cada carcaça ao meio, partindo-as na metade e colocando as peças na ordem correta. A preparação para fazer uma aliança de sangue envolvia um grande trabalho. Depois que todas as peças do sacrifício foram reunidas, o ritual exigia que as duas partes que participariam da aliança passassem entre os pedaços em uma configuração que fazia a figura de um 8. Esse ato simbólico declarava que esses dois indivíduos haviam morrido para si mesmo e se tornado um, de forma semelhante ao conceito da aliança de casamento. Abrão terminou de preparar o sacrifício animal e então começou a esperar por um tempo que Deus aparecesse. Longas horas se passaram e o versículo 11 diz que Abrão passou esse tempo enxortando as aves que tentavam comer o sacrifício.
Finalmente, Deus entrou em cena, mas não como Abrão esperava. Gênesis, no capítulo 15, verso 12, diz: Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Grande pavor e cerradas trevas foi uma expressão do Antigo Testamento que descreveu uma força paralisante. Embora uma pessoa pudesse ver e ouvir, ela não conseguia se mover. Abrão, o homem que estava sempre ocupado e diligente, estava temporariamente paralisado. Então, depois que Deus havia tomado toda a atenção de Abrão, imobilizando-o totalmente, ele fez algo notável. O Senhor tomou o lugar de Abrão ao celebrar essa aliança. O versículo 17 diz: E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo eram expressões do Antigo Testamento que denotavam a presença de Deus. Assim, depois que Abrão teve todo aquele trabalho para preparar o sacrifício para a aliança, depois de esperar por longo tempo que Deus aparecesse e de enxortar as aves por horas, Deus finalmente apareceu. Mas agora, Abrão estava paralisado e não conseguia se mover. Ele podia ver o que Deus estava fazendo. Ele podia ouvir o que ele estava dizendo. Mas por mais que Abrão tentasse, ele não conseguia se mover para passar pelos pedaços com o Senhor. Então Deus passou pela configuração em forma de 8 sozinho, entre essas carcaças mortas e sangrentas, tomando o lugar de Abrão e essencialmente fazendo aliança com ele mesmo. Deus havia imobilizado Abrão de modo que ele não pudesse fazer parte desse ritual da aliança. Então, assim que Deus terminou, ele liberou o corpo de Abrão. Muitos cristãos acreditam que Abrão fez essa aliança com Deus, mas se eles olharem para a passagem mais de perto, descobrirão que ele não o fez. Para fazer uma aliança, uma pessoa teria de passar pelos pedaços mortos com o outro parceiro da aliança. E Abrão não fez isso. Por que Deus não quis que Abrão fizesse parte dessa aliança? Porque Abrão tinha um histórico de bagunçar tudo que Deus lhe havia dito para fazer. E ele sabia que eventualmente Abrão quebraria a aliança também. De modo que o Senhor o paralisou temporariamente e lhe disse: Abrão, eu vou fazer isto sozinho. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, verso 13: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Quando Deus fez a aliança com ele próprio e jurou por si mesmo, a aliança não podia ser quebrada, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar. Agora, Deus estava obrigando a usar Abrão no seu plano de redenção, quer ele quisesse ou não, e a cumprir suas promessas feitas a ele. Milhares de anos depois, Jesus fez a mesma coisa quando estabeleceu a nova aliança. Na cruz, ele tomou o nosso lugar e se ofereceu como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Se tivéssemos subido naquela cruz com Jesus, teríamos tido o poder de quebrar a aliança que ele estava fazendo consigo mesmo para expiar os nossos pecados. Nos últimos 2000 anos da história da igreja, os cristãos deram a Jesus inúmeras razões para abandonar todo o plano da redenção e simplesmente começar de novo. Mas pelo fato de Jesus ter feito uma aliança de sangue na cruz consigo mesmo, ele tem de cumprir essa aliança. É por isso que os dons e chamados de Deus são irrevogáveis. Deus estava obrigado por si mesmo a transformar sobrenaturalmente o Abrão que não tinha filhos em Abraão, o pai de muitas nações. Do mesmo modo, Jesus Cristo é obrigado por si mesmo a nos usar membros imperfeitos do seu corpo com falhas e fraquezas para executar seus planos e propósitos. Errado outra vez, Abrão.
Qual você acha que foi a reação de Abrão a essa experiência profunda? É possível que ele tenha se levantado de um salto, descido o monte correndo e dito a todos: Eu me encontrei com Deus e adivinhe, eu vou ter um bebê. A esta altura podemos imaginar com segurança que Sarai deve ter perguntado: A propósito, Abrão, Deus disse alguma coisa sobre mim enquanto vocês estavam lá? Abrão talvez tenha respondido: Sabe, querida, pensando bem, o Senhor não mencionou seu nome. E mais uma vez Abrão e Sarai interpretaram a palavra do Senhor à luz do seu próprio entendimento natural. Sarai sugeriu que Abrão dormisse com a serva Agar, entre parênteses, provavelmente adquirida durante o primeiro encontro de desobediência de Abrão no Egito. De modo que Agar concebeu e deu à luz o filho de Abrão. Entretanto, o nascimento de seu filho não causou nada a não ser contenda em sua família, porque agora a serva podia reivindicar uma posição de honra na vida de Abrão, como mãe de seu filho, o que Sarai não podia fazer. Os problemas da família continuaram a se agravar depois do nascimento de Ismael, mas Deus ainda não permitiria que Abrão rejeitasse esse filho. Na verdade, Ismael tinha 13 anos de idade antes de Deus aparecer a Abrão e Sarai e mudar o nome deles para Abraão e Sara e declarar que dentro de um ano eles teriam o filho prometido. Depois que Isaac nasceu de Abraão e Sara, Deus então apoiou a exigência de Sara de expulsar Agar e Ismael do acampamento. Mesmo assim, ele prometeu sua proteção e provisão a Ismael e aos seus descendentes, representados hoje pelas nações árabes. É grave perceber as imensas consequências que resultaram da decisão de Abraão de ter um filho através da escrava Agar. Todos os conflitos no Oriente Médio, ao longo dos anos entre Israel e seus vizinhos árabes, podem remontar a essa decisão e a tentativa carnal de seu antepassado comum de fazer acontecer a promessa de Deus por si mesmo. O pai da fé, o último subtítulo desse texto. Todo mundo fala sobre a grande fé de Abraão e sobre como Abraão creu em Deus por várias décadas. Mas a minha pergunta é: por que demorou tanto para a promessa divina de um filho finalmente acontecer na vida de Abraão? A resposta é óbvia, porque a cada passo que dava, Abraão atrapalhava o plano de Deus. Foi por isso que demorou tanto. Deus havia dito: Quero que você e Sarai venham sozinhos para uma nova terra que eu lhes mostrarei. Mas em vez disso, Abrão levou seu pai e seu sobrinho Ló, uma decisão que retardou o plano de Deus. Deus disse: Você terá um filho. Então, Abrão dormiu com Agar. Outra decisão que retardou o plano de Deus por mais vários anos. Por suas próprias escolhas, Abraão pessoalmente retardou a vontade de Deus para a sua vida por muitos e muitos anos. Por que então a Bíblia usa Abraão como um exemplo de alguém a quem deveríamos imitar? Porque a cada erro que cometia, a cada desvio errado que fazia e a cada julgamento equivocado, Abraão nunca perdeu a paixão, nem deixou de seguir o Senhor de todo o coração. De acordo com seu próprio nível limitado de conhecimento e entendimento, Abraão acreditava estar fazendo tudo em seu poder para cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Ele pode ter errado por quilômetros, mas ainda estava seguindo a voz de Deus. Em outras palavras, não é o comportamento ou os atos de Abraão que devemos imitar, é o seu zelo firme por Deus. Não procure uma pessoa perfeita para imitar, porque você não vai encontrar nenhuma outra além do Senhor Jesus Cristo. Em vez disso, procure por crentes que tenham uma chama que está sempre ardendo por Deus em seus corações, que mantenham o fogo aceso ao longo dos anos e em meio a todo tipo de adversidade. Como Abraão, essas pessoas serão encontradas na lista dos heróis da fé.
Procure um crente que se recusa a abrir mão do sonho que está em seu coração e que persevera até esse sonho se cumprir. Essa é uma fé digna de ser imitada. Pense nisso. Abraão interpretou a palavra do Senhor à luz do seu próprio entendimento e das expectativas dos outros. O resultado foi que ele se desviou da rota, não obedeceu de forma completa e finalmente trouxe dificuldades desnecessárias sobre si mesmo e sobre sua família. Pense sobre algumas direções específicas que o Senhor lhe deu. Você obedeceu totalmente ao que você sabe que é a vontade de Deus para a sua vida? Você reconhece algumas consequências desagradáveis que respingaram na vida de outros em resultado de sua própria desobediência? Nesse caso, apenas arrependa-se e peça ao Pai de misericórdia para dirigir o seu caminho de acordo com a sua perfeita vontade. Depois, levante-se e faça o que lhe disser para fazer. A provisão e a bênção que Deus tem para você estão diretamente relacionadas com a rota que Ele ordenou para você seguir. Qualquer desvio dessa rota afetará o tempo em que o plano de Deus acontecerá. A obediência parcial, entre parênteses, que na verdade é simplesmente desobediência, fecha parênteses, retarda a vontade de Deus para a sua vida e torna você vulnerável aos ataques do inimigo. Dedique algum tempo para aquietar-se diante do Senhor e seja honesto consigo mesmo. Você permitiu que a dúvida ou medo o impedisse, que afetasse negativamente sua obediência e o desviasse da rota? Deus tomou o lugar de Abraão a fim de garantir a eficácia da aliança de sangue que ele fez em favor do patriarca. Jesus tomou seu lugar para se tornar uma certeza e uma garantia de uma melhor aliança. Deus foi a todos os extremos para garantir seu sucesso. Quais passos você deu para proporcionar um retorno do investimento incomparável que ele fez em sua vida? E aqui concluímos o 5º capítulo. Até o próximo vídeo.